adenomiose, eu costumo até fazer uma analogia com as pacientes para elas conseguirem entender que é como se a doença fosse uma irmã da endometriose, porque elas se originam da mesma forma. Então, a adenomiose é quando as células endometriais, que são essas células que revestem internamente a camada do útero, elas se infiltram o músculo do útero, que pode ser de forma local ou de forma difusa. A endometriose é quando essas células endometriais, elas se infiltram peritônio, ligamentos, ovário. Então, o princípio da doença é semelhante. A diferença é que na adenomiose, ela fica restrita ao corpo uterino, contra a endometriose, que ela pode se espalhar pela cavidade abdominal e até mesmo em outros órgãos. A adenomiose, o principal sintoma é sangramento. Geralmente aquela paciente que começa a sangrar muito mais que o habitual, mais do que 7 dias, começa a usar vários absorventes noturnos no dia, geralmente passa por constrangimentos de sujar a roupa, precisar sair correndo do trabalho, começa a afetar a rotina habitual do seu paciente. Também pode ser acompanhado com muita cólica, muita dor, distensão abdominal. Essa doença também pode aumentar o tamanho do útero. A adenomiose, ela pode atingir qualquer idade, mas ela é mais frequentemente diagnosticada a partir dos 30 anos, que é quando a mulher, hoje em dia, vai começar a tentar engravidar. Geralmente ela está fazendo uso de pílula por algum motivo, ela para o uso do anticoncepcional, começa a sangrar muito e a partir daí vai se fazendo o diagnóstico da doença. Só que muitas vezes o diagnóstico da adenomiose ele é muito difícil de fazer, porque exames convencionais e como um operador, o colega que está fazendo o exame não tenha muita experiência de ver essas lesões no músculo, muitas vezes pode passar desapercebido no exame de rotina comum. Então, o mais importante é que a paciente conheça o seu corpo, conheça o seu fluxo e fique mais atenta ainda que sangramento muito aumentado não é normal. Se você tem que usar vários absorventes noturnos durante o dia, se você passou por algum constrangimento, isso não é normal. Se você colocou um absorvente agora, daqui 1 hora, 2 horas, teve que trocar ele porque extravasou esse sangramento, isso não é normal. Então, tem que ficar atento ao sintoma. E muitas vezes esses sintomas são acompanhados de cólicas que são incapacitantes. Às vezes a paciente apresenta diarreia, às vezes ela fica constipada, às vezes ela tem uma distensão abdominal muito importante, às vezes ela tem uma sensação de uma bola na barriga nesse período menstrual. A adenomiose, diferente da endometriose, os sintomas são muito mais comuns realmente durante a menstruação, durante o sangramento. Infelizmente, a adenomiose ela não tem prevenção, mas ela tem controle, ela tem tratamento clínico e ela responde muito bem aos tratamentos clínicos, aos tratamentos hormonais. Dentro dos tratamentos hormonais nós temos uma gama de tratamentos. O Mirena, que é um DIU de progesterona, ele consegue, a doença responde muito bem à utilização dele, é um dos tratamentos de primeira escolha para essa doença. E também nós temos que fazer a mudança dos hábitos de vida, fazer a dieta, uma dieta anti-inflamatória, fazer atividade física, diminuir o consumo de álcool, não fumar. Então, tudo isso vai diminuir esse ambiente inflamatório que a doença causa, diminuindo os sintomas. Não vai curar a doença, não vai prevenir a doença, mas pode te devolver a qualidade de vida. A adenomiose, ela pode sim causar uma dificuldade para engravidar, porque como essas células do músculo uterino vão estar inflamadas, elas podem impedir que esse embrião se implante e essa gestação se desenvolva, também pode aumentar o risco de abortamento. Isso tudo são cenários que podem acontecer. Não quer dizer que se você tem adenomiose você nunca vai conseguir engravidar, não quer dizer que você tem adenomiose você vai abortar, mas quer dizer que se você tem a doença, já é sabido, vamos estabelecer os tratamentos indicados para que essas situações não aconteçam no seu caso. Um dos principais mitos sobre a adenomiose é que todas as pacientes que têm a doença têm que retirar o útero. Muitas vezes
o tratamento, a paciente responde muito bem ao tratamento clínico, não precisando da remoção do útero. A remoção do útero fica em casos estritos, que a paciente tem uma adenomiose muito severa e que os sintomas não são controlados com os tratamentos medicamentosos e nem com as mudanças do estilo de vida.